Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso curso da RBS. Eu quero agradecer você pela sua presença aqui no curso e espero que esse curso ele venha causar transformações na sua vida. Esse curso ele é um curso que ele é baseado nos princípios da teoria da sustentabilidade reversa. Foi uma teoria que foi idealizada por mim, que foi criada por mim, e a partir de então eu decidi fazer esse guia prático para que eu pudesse compartilhar com todas as pessoas de uma forma livre e simplificada algumas analogias que vão nos despertar habilidades para cuidar de novos hábitos, comportamentos, decisões, atitudes que não são favoráveis para nós mesmos. Então, no dia de hoje, nós vamos estar lendo aqui a introdução do guia RBS, onde vai fazer uma pequena análise conosco com respeito que nós vamos desenvolver juntos aqui no decorrer do curso. Mas eu gostaria de me apresentar para vocês primeiro. Eu sou Dan Latorque, eu sou escritor independente, eu sou o criador da sustentabilidade reversa, especialista em desenvolvimento pessoal. Também sou formado em hipnose, sou formado em coaching e sou estudante de psicanálise. Sou casado, tenho 3 filhos. Eu tenho uma criança hoje com 2 anos, vai completar 2 anos daqui a alguns dias. Tenho outro bebê que está nascendo e tenho um garoto de 13 anos também. Sou casado com Lila Vatti, uma pessoa que eu conheci há 20 anos atrás. Nós temos uma história muito bacana, muito bonita, parece até coisa de cinema. Mas, enfim, eu me sinto hoje um homem muito realizado. Mas a minha vida nem sempre foi assim. Eu já vivi um período onde eu tinha muitas dificuldades com os meus conflitos pessoais. Eu sou um homem que vem aí de um antigo histórico de dependência química, tudo isso causado por receios e conflitos interiores que motivavam a incentivar em mim mesmo determinados hábitos que não deveriam existir. E somente depois que eu descobri dentro de mim a essência real que causava aquelas impressões que me fortaleciam o desejo por aqueles hábitos, foi que realmente eu consegui vencer as minhas dependências emocionais e químicas. E esse processo pelo qual eu passei foi um processo muito rápido, embora tenha durado aí 1 ano e meio. Eu me internei numa clínica para dependentes químicos e de alcoolismo, também de tabagismo. Permaneci por 1 ano e meio nessa clínica, mas durante esse tempo o tratamento não estava tendo um efeito realmente agradável, né, ou funcional. Eu não havia aderido realmente àquele tratamento. E somente depois que eu tive a percepção pessoal do que realmente estava acontecendo na minha vida, foi que essa reviravolta aconteceu. E foi uma coisa realmente muito rápida. Então, desde aquele momento que eu tive aquele insight que me levou até essa transformação que eu tive e me tornar o ser humano que eu sou hoje, com as conquistas que eu tenho conquistado até hoje, foi que me levou então a decidir compreender o que havia acontecido comigo. Como eu conheço muitas pessoas que passaram e que passam ainda pela mesma situação que eu passei, eu tive o desejo de compartilhar com elas o que havia acontecido comigo. Talvez para que de alguma maneira isso pudesse causar aquele mesmo impacto que teve na minha vida positivo, de forma então a eles conseguirem se libertar dos seus temores, se libertar dos seus fantasmas, das suas limitações, viver uma vida realizada, uma vida plena, longevidade, cheia de alegria e de realização. E quando eu falo em realização, não estou falando sobre coisas tangíveis no quesito de financeiros, né? Não estou falando sobre riquezas, sobre posse, estou falando sobre bem-estar emocional e bem-estar pessoal, realização pessoal e de relacionamentos. Porque o que mais importa na nossa vida, em todo momento, são os nossos relacionamentos, são as coisas que realmente causam os impactos mais profundos na vida de qualquer ser humano. Então, eu passei a estudar, né, como eu não entendia exatamente o que havia acontecido comigo, eu comecei a estudar, fui estudar hipnose, depois fui estudar coaching, um pouco de neurociência, terapia reiki, muitas outras coisas que eu fui estudando e aprimorando, outros estudos também, só mesmo por curiosidade, até que eu conheci a psicanálise e eu comecei então a me aprofundar um pouco mais nos conhecimentos. Em 2020 eu fundei um instituto chamado INSAIO, que é o Instituto Integrativo de Gestão Neurolinguística.
E então eu comecei a atender as primeiras pessoas, né, fazer as primeiras parcerias e atender pessoas e ajudar e ver transformação na vida das pessoas. E foi um período assim muito transformador para mim mesmo pessoalmente, porque eu vi as pessoas tendo resultados nas suas vidas. E depois elas me fizeram alguns depoimentos que me deixaram realmente muito feliz. Não tem maior recompensa do que essa, de você perceber que uma coisa que faz bem para você também está fazendo bem para a vida do outro. Esse é o resultado mais fantástico. E a sustentabilidade reversa, então, ela nasceu justamente disso tudo, né? Mas principalmente do ponto em que você percebe que a sua mudança verdadeira ela também causa impacto no que está em torno de você. A sustentabilidade reversa ela é uma metodologia que foi idealizada e criada para gerar transformações que sejam permanentes, que sejam duradouras e frequentes. Diferentemente de outros métodos que você conhece, talvez eu tenha a oportunidade de conhecer, onde você vai, você tem muitos insights, você sai de lá muito maravilhado, cheio de planos, mas daí 1 ou 2 meses você está precisando fazer uma reintegração porque você já se perdeu no meio daquilo tudo. Você não conseguiu manter, não teve uma sustentabilidade naquilo tudo que você aprendeu na sua vida. Então, como eu queria apresentar para as pessoas uma coisa que desse um resultado constante e rápido, eu tive a iniciativa, então, de estar criando aqui o Guia RBS, que é o guia que nós vamos começar hoje a estudar aqui. Então, nós vamos estar aqui realizando uma leitura, tá bom? Da introdução do guia. Já de antemão, gostaria de pedir para que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas elas possam vir a conhecer o movimento da RBS, da sustentabilidade reversa, e que elas também tenham a oportunidade de adquirir esse conhecimento, essas técnicas que vão ajudá-las a melhorar a sua qualidade de vida. Então curte aí, compartilha, deixa a sua dúvida, já aproveita e entra aqui no grupo do WhatsApp para fazer parte da comunidade da sustentabilidade reversa, na nossa aliança reversa, porque é por lá, através dessa aliança, das plataformas onde a aliança ela está sendo formada, muito em breve ela vai estar entrando no ar oficialmente. Lá você vai ter maior suporte, é um momento onde você pode tirar suas dúvidas, de repente tem algum assunto que você deseja debater com relação a ele, você pode enviar a sua dica, a gente vai estudar o seu assunto, vai de repente preparar um vídeo aí para estar compartilhando com vocês. Todo o objetivo da sustentabilidade reversa é de fazer o ser humano desenvolver e crescer sustentavelmente e constantemente. Então vamos dar uma lida aqui no manual. A introdução dele é o seguinte: movimento RBS, desperte o reverso, uma nova maneira de evoluir. Este guia não foi criado para ficar guardado em uma gaveta ou esquecido em uma pasta digital. Ele existe para provocar mudanças reais em curto ou a longo prazo, daquelas que você sente na pele, nas decisões dos relacionamentos e na forma como enxerga o mundo. A proposta da sustentabilidade reversa é simples e profunda: reorganizar a sua relação com o que você sustenta e com o que te sustenta, a partir de escolhas mais conscientes, desapegadas e autênticas. Você não precisa de mais promessas prontas ou técnicas envernizadas. Precisa de orientação práticas, acessíveis e aplicáveis ao seu dia a dia, que tragam alívio imediato, clareza emocional e direção interior. Olha, a gente vê muito aí nas técnicas convencionais, vamos dizer assim, a implementação de novos hábitos. Nós somos ensinados, eu também passei por esses treinamentos e eles são muito válidos, eu não estou dizendo que não são funcionais, mas nós somos ensinados a adquirir novos hábitos. Ao contrário disso, a sustentabilidade reversa, ela propõe você fazer um introspecto naquilo que você já possui, né, nas reservas que você já possui das suas experiências, e fazer uma reciclagem com relação a tudo isso.
Então, por meio desse guia aqui, nós vamos aprender nos próximos módulos que em 6 ativações que eu chamei, nós vamos aprender como adquirir habilidades que vão nos orientar de uma forma a nós compreendermos as raízes de determinadas decisões, de determinadas impressões, hábitos, de costumes que nós possuímos. Então, por meio disso é que nós vamos conseguir reestruturar as nossas emoções, os nossos sentimentos e realinhar os nossos hábitos e comportamentos de uma maneira mais racionalizada, né? Ou melhor dizendo, de uma maneira mais racional, mais equilibrada e dominada, controlada. Nós não vamos ser impulsivos, o ser humano é impulsivo a maior parte do tempo e por causa disso muita influência que não deveria fazer parte, faz parte, e talvez algumas que deveriam fazer e não fazem parte da nossa vida. Nós criamos um roteiro específico para a nossa vida de acordo com aquilo que nós vamos decidindo de uma forma automática. O cérebro é automatizado por decisões, é automatizado por pensamentos, por sentimentos, e ele cria um roteiro. Então, todas as vezes que você passa por determinada situação que te leva àquela impressão que você já teve, a sua decisão vai ser praticamente sempre a mesma. Então, nessas 6 ativações, nós vamos falar sobre os seguintes assuntos. O corte invisível, que é a ruptura de ciclos ocultos que drenam a nossa energia. Quando se fala sobre essa energia de vitalidade, de decisões, de pensamentos, de autodomínio e autocontrole. O espelho de escolhas que esclarece decisões que moldam o nosso futuro. A desprogramação simbólica que reescreve as sentenças herdadas que nos limitam. Reconexões direcionada. Reativa partes esquecidas da nossa identidade. A semente da influência inicia mudanças no ambiente a partir de você. Isso aqui é uma coisa que eu acho muito interessante para comentar. Talvez o ser humano pense que a mudança que ele faz na vida dele vai afetar somente ele, mas não. O tempo todo o nosso comportamento e nossas escolhas está influenciando o ambiente em torno. Isso acontece na família, com os amigos, no trabalho, no ambiente social. As pessoas nos percebem. Isso causa determinados comportamentos e às vezes influência ou reações. Você já ouviu falar aqui aquela velha frase, né? O que você emana de si, você recebe de volta, né? Então, assim, a energia que sai de nós, ela causa um comportamento nas pessoas que estão à nossa volta. Se você se torna uma pessoa autossustentável emocionalmente, a ponto de saber controlar os seus hábitos, para que por meio desse autocontrole, desse autodomínio, você cria uma sustentabilidade emocional de forma a gerar outros resultados que talvez não seriam aqueles esperados pelas pessoas que estão no seu entorno, isso obviamente vai criar um impacto na vida daquelas pessoas que estão ali. Elas vão olhar para você e vão ver uma figura diferente talvez daquilo que elas estão acostumadas. O objetivo desse manual, embora ele seja um manual pequeno, de 42 páginas, é que você adquira essas habilidades e que elas sejam permanentes, sejam constantes, não uma coisa de um momento que vai simplesmente fazer o efeito hoje e a partir de amanhã já não fazer mais efeito na sua vida. Então, ele é um manual que você vai utilizá-lo de maneira constante no seu dia a dia, em várias situações, para você gerar novos comportamentos, decisões e atitudes diferentes. Eu não vou dizer para você que você pegar esse manual aqui hoje, né, no final de semana você vai ter mudado completamente sua vida. Não, isso é uma coisa diária, isso é uma coisa constante. Por isso que ele é um manual preparado, é um guia, na verdade. Ele é um guia preparado para que você tenha uma mudança constante. Então, assim, aplicando aqui esses princípios que são muito básicos, iniciais, vamos dizer assim, você já vai sentir, quando chegar no final de semana, ou daqui a 6 ou 7 dias, uma diferença nas coisas que estão acontecendo no seu entorno e na sua própria vida. Então esse guia ele não é um guia motivacional, é um dispositivo de reinício pessoal. Nós vemos eu assisti muitas palestras, né,
e vídeos que você assiste o tempo todo são coisas motivadoras ali, que te dão aquele upgrade de emoções, né, insights, que, poxa, eu posso fazer isso e posso ser dessa maneira e tal, e aquilo acaba ficando no momento. Ele não é um guia motivacional. Ele é um guia, é um dispositivo, né, como está bem explícito aqui, de reinício. É um restart na sua vida. Ele é um guia que vai te orientar a você fazer uma pausa breve, e dessa pausa breve você vai fazer uma introspecção, um retorno às suas fontes para descobrir as raízes daquilo que tem te movido. Através nos próximos módulos nós vamos debater mais um pouco disso, mas você vai aprender como você pode identificar em um comportamento que você tem, ou um tipo de sentimento, a raiz daquela situação. O que realmente motiva ele. E uma vez que você descobre qual é a real motivação, você pode dar a ela um outro significado. E esse outro significado vai gerar um hábito diferente e o anulamento daquele hábito que talvez tenha sido nocivo para a sua vida. Essa é a ideia e a proposta da RBS. Então, se você está em busca de um caminho que respeite a sua complexidade e que te proponha de uma maneira simples e direta essa transformação permanente e constante, a RBS é o método que você precisa. É um método literalmente indicado para a sua vida. Desejo realmente que você permaneça até o final desse curso, que você assista todos os 6 módulos. Já faz o download aqui, o download é gratuito, disponibilizei gratuitamente. Faz o download do guia para que você possa acompanhar o curso e através dele você possa aprender como utilizar esse manual no seu dia a dia. Caso você tenha alguma dúvida, você pode mandar mensagens para mim lá no site. Você vai ter lá as páginas, né, separadas, tem as páginas dos livros que eu escrevo, tem os cursos, tudo está sendo muito bem estruturado, mas você já tem o meu contato, você pode entrar em contato comigo diretamente, que eu vou ver lá a sua mensagem e vou te responder, tá bom? Então, assim, muito obrigado por vocês estarem aqui, sejam todos muito bem-vindos a essa comunidade onde nós vamos estar crescendo juntos. Você está tendo a oportunidade de não apenas participar de uma metodologia que está em lançamento, mas como de adquirir um conhecimento diferenciado de uma coisa que vai gerar realmente mudanças e transformações constantes na sua vida. Tá bom? Eu agradeço muito a vocês. Não se esquece, curte aí curte o vídeo, segue o canal, compartilha com outras pessoas que necessitam da participação dessas aulas. Convida ele a participar, passa para ele o link da aula, compartilha com ele, com seus amigos. Vamos fazer esse movimento da RBS se tornar uma grande comunidade nacional, onde todas as pessoas podem interagir entre si e se ajudar e todas crescerem juntos. Que o objetivo da sustentabilidade reversa não é você crescer individualmente, mas é você crescer e você fazer com que o seu entorno também ele progrida e ele cresça, tá bom? Então, um forte abraço para você, espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê no próximo módulo, que vai ser o primeiro módulo aí, falando a respeito do corte invisível, vai ser o módulo do nosso primeiro dia, tá bom? Ah, uma coisa que eu não posso esquecer, essas aulas são gratuitas, né? Você não vai pagar nada por essas aulas aqui, mas em muito pouco tempo eu vou estar lançando a primeira turma oficial da sustentabilidade reversa. Então, assim, lá no final do curso, na última aula, depois eu vou falar um pouco mais a respeito para vocês. Mas é um curso completo, né, onde você vai ter toda a metodologia, tem suporte, tem o manual, você tem também o livro, né, o auxílio didático, vamos dizer assim, para o curso. Então, assim, é uma coisa muito bem estruturada, que está sendo muito bem estruturada para atender uma demanda grande de pessoas de uma maneira mais bem programada e mais continuada. Então, assim, fica atento aí, já entra para a comunidade reversa, você que tem interesse em estar desenvolvendo a sua vida de uma maneira permanente, entra para a Aliança Reversa aí, no nosso grupo do WhatsApp, se prepara que logo mais eu vou lançar aí o link, tá bom, da aliança, para que você possa
fazer parte dessa aliança e nós começarmos a construir essa comunidade de pessoas altruístas, pessoas que vão estar desenvolvendo o seu entorno, tá bom? No mais, forte abraço para vocês e a gente se vê na próxima aula.